Amém? Continuamos no capítulo 11, texto de Hebreus, capítulo 11. Retomamos de onde paramos. Vamos ler de início o verso 30 e 31 de Hebreus 11. Esse tratado maravilhoso sobre tantos assuntos que nós já vimos, né? Estamos já há um tempo nele. Hoje nós vamos encerrar esse assunto. Hebreus 11, 30. Encontraram? Diz assim a palavra: pela fé caíram os muros de Jericó, depois de serem rodeados durante 7 dias. Pela fé, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta com os que haviam sido desobedientes. Amém? Só esse para a gente iniciar. E para quem não nos acompanha, eu explico, né? Nós estamos lendo de forma meditativa assim, o texto de Hebreus já há um tempo, e nós chegamos no capítulo 11 e estamos tratando um tema já, nosso terceiro encontro, sobre fé, né? Que esse capítulo é destinado a nos explicar o que é fé. É um momento muito didático, teológico, para que possamos entender o que é fé. E hoje nós vamos arrematar o assunto, a nossa terceira reunião. Nós já falamos muita coisa aqui a respeito de fé, e Hebreus vai chegar no termo final sobre o assunto, né? Vai nos encerrar. Lembramos a você que o capítulo 11 de Hebreus começa definindo o que é fé. Esse tema que é um tanto quanto não tão límpido assim para a gente compreender, mas começou com uma definição, só para a gente não esquecer, que fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, né? Fé é o que fundamenta a nossa esperança. Hoje ainda vi um pastor falando que esperança é maior que fé, que não sei o quê, que amor é maior que dura. Na verdade, só é possível ter esperança se você tiver fé, porque ela é o firme fundamento que nos faz esperar as coisas, ter esperança, né, nas coisas. E disse mais, porque diz que é uma certeza. A fé é uma certeza. Por quê? Porque ela é a prova das coisas que nós não vemos, é a prova daquilo que não se vê. Então, veja, isso é uma definição que o texto dá, bem teológica. Então, fé só existe e ela tem sentido quando nos faz ser movidos por aquilo que não está diante dos nossos olhos, né? É importante que esses olhos carnais que a gente tem, o olho que você entende como visão, fé é aquilo que só existe se você se movimentar, se você fazer a vida acontecer, não pelo que você está vendo com esses olhos carnais. E aliás, é uma coisa que eu preciso comentar, porque na Bíblia Sagrada como um todo, quando você vai pensar em Deus, e o assunto é Deus, nada se baseia naquilo que os nossos olhos carnais veem. Deus jamais vai ser compreendido se você se basear naquilo que você está vendo, porque a Bíblia Sagrada, não sei, sempre lembro para vocês, é um livro, lógico, teológico, mas acima de tudo é um livro espiritual. E eu pergunto, alguém vê espírito? Não, espírito ninguém vê. Então, é um livro espiritual. Então, se você deseja, por exemplo, entender a fé, e que a fé seja uma dimensão importante na sua vida, para mim, por exemplo, ela é só tudo, ela que move e tem que mover todos os nossos dias, mas se você deseja que ela mova a sua vida, você precisa ser alguém espiritual. Isso é muito importante que a gente entenda, porque vivendo no mundo racional que nós vivemos, um mundo movido pela ciência, pela lógica, a gente tem uma dificuldade danada de entender que a Bíblia não é movida pela lógica, a Bíblia é movida pelo Espírito Santo de Deus. Então nós temos que ter essa postura espiritual para compreender a Bíblia, para compreender o que é fé. Senão a gente, pelo que nós estamos vendo, a gente não vai muito compreender o que é fé. Povo de fé é povo que enxerga o Espírito Santo na sua vida, nos acontecimentos da sua vida, e faz tudo guiado pelo Espírito Santo. Tem fome e sede daquilo que não vê. Imagina isso? Nós louvamos aqui agora, nós temos uma fome, uma sede, nós temos fome e sede daquilo que a gente não vê, porque tem fome e sede da presença do Espírito Santo de Deus. Isso é fundamental, nós temos que buscar isso. Não existe fé se nós somos movidos pelo que nós pensamos, porque não dá conta, porque a Bíblia não é isso. Se você for movido pela razão, pelo que você vê, não tem fé, você não vai crer. Então Deus se agrada de quem é movido por fé. Nós já lemos isso aqui também. E quem
agrada a Deus não quer fazer só o que entendeu com a sua cabeça. Tem que ser espiritual o negócio. Você tem que ser movido por algo que constranja o teu espírito e a tua alma. Algo que brota. Os judeus têm uma coisa interessante que é com as coisas viscerais, né? Nos incomoda aqui, né? Nas entranhas, né? A Bíblia fala dos entranháveis afetos. Nós temos que ser movidos por algo além do que nós pensamos em nome de Jesus. Mas essa definição rica e muito esclarecedora sobre fé, ela foi abrilhantada no livro de Hebreus, porque o texto se preocupou em dar, a partir do Antigo Testamento, testemunhos de práticas de fé. Testemunhos de pessoas que viveram pela fé. Viveram pela definição que ela dá no versículo 1. Ela define o que é fé, e a partir daí, então, vou mostrar para vocês testemunhos bíblicos que mostram como é que se vive a partir dessa fé. E é isso que o texto diz. E aí eu pergunto, por que testemunhos do Antigo Testamento? Exatamente porque é um livro do Novo Testamento. Mas por que somente testemunhos do Antigo Testamento? Porque vocês lembram quando nós começamos a ler, que nós falamos que o livro de Hebreus foi escrito por uma comunidade, certo? Uma comunidade de judeus que se converteu ao Cristo. Portanto, as bases do judaísmo é muito forte, em toda a nossa leitura nós temos percebido isso. Então ele vai usar testemunhos do Antigo Testamento, de pessoas que viveram exatamente na medida da definição da fé que ele deu aqui no texto. E essas pessoas viveram no mundo, mas alcançaram posições, situações inexplicáveis. São pessoas que alcançaram coisas inimagináveis, sobrenaturais, porque foram movidos pelo que não se vê, por fé. E é importante que a gente entenda isso, para você já ir construindo uma fé que Deus espera de nós. Porque não adianta, se eu ver, eu vou crer. Não, isso não te leva a lugar nenhum. Nossa lista foi grande, nós já ministramos aqui sobre ela. E hoje nós vamos encerrar ela, mas depois que eu encerrar a lista que foi dada, eu vou fazer um apanhado meio sucinto assim, para gravar, né? Para gravar no nosso coração, e para você levar, quem ainda não nos ouviu vai ouvir todos os exemplos, assim, bem resumidamente, porque nós temos que entender o que é isso que o texto fala de uma fé viva. Por que é uma fé viva? Porque é uma fé que se vive. Por isso ele usa o testemunho de pessoas. Não é uma fé que é uma teoria, mas é um estilo de vida. Isso é fé. Você precisa viver a partir disso. Agora, antes tem mais dois testemunhos aqui importantes que eu preciso arrematar, como eu disse para vocês. Hebreus vai nos lembrar de muitos nomes aqui que você vai ver do Antigo Testamento, tá? Mas aqui ele começa na nossa leitura, o versículo 30, falando da fé de um sujeito chamado Josué. E eu quero que você tome posse aqui, porque é a memória de um feito que aconteceu na história de Josué, do livro de Josué, que racionalmente você fala, esse negócio aí não sei, mas não se explica. Com a razão você não vai entender isso nunca. Assim como eu falei semana passada, que um homem chegou na frente do mar, tocou um cajado e ele se abriu. Isso racionalmente é impossível, não se explica, só é algo compreendido por fé. E aqui nós estamos diante de outro fato, porque quando Josué, o momento é esse, conduziu o povo de Deus a uma vitória sobre a cidade mais fortificada, a cidade das mais importantes que existia na época, chamada Jericó. O texto que você leu comigo, versículo 30, diz que pela fé caíram os muros de Jericó depois de serem rodeados durante 7 dias. Aqui tem um testemunho de fé, e eu queria dizer para vocês, eu quero explicar, porque eu não sei se todo mundo conhece, eu não sei se vocês conhecem a passagem, acho que a Gabi conhece a passagem, né, Gabi? Gabi gosta de Josué. Mas veja, quando o povo terminou a sua peregrinação de 40 anos no deserto, 40 anos, ele vai então entrar na terra prometida. E aqui já com Josué, porque Moisés morreu, Moisés não entrou na terra, Josué foi o seu substituto e ele vai tomar posse junto com o povo. Mas essa entrada, se você quiser fazer essa viagem lá turística, você vai fazer essa rota, eles entram pela Jordânia, eles saem do deserto do Sinai e entram pela direita de Israel, pela Jordânia, que é um país logo à direita. Mas para entrar, você precisa cruzar o Rio Jordão. À direita do Rio Jordão tem a Jordânia, à esquerda tem Israel. Para entrar em Israel, tomar posse da promessa de Deus, eles tinham que cruzar o Rio Jordão. Agora, logo que eles cruzavam o rio, a primeira coisa que você tem depois de cruzar esse rio até hoje lá, é uma cidade chamada Jericó. E a partir de Jericó você sobe a montanha e chega lá em Jerusalém, chega em Israel. Bom, obviamente que esse povo cruzou o rio, mas para entrar ali numa multidão, eles teriam que enfrentar, não dava para entrar sem passar por Jericó. E a cidade de Jericó é uma cidade fortificada,
Era uma cidade que, obviamente, não ia permitir que eles passassem ali por nada. Eles já estavam sabendo das histórias do povo. E diz a palavra de Deus que a cidade tinha uma muralha de pedra enorme, alta, edificada. Uma grande muralha de pedra, que aos olhos humanos e normalmente seria intransponível. Essa muralha exatamente existe para que seja fortalecida para as guerras. Então é uma coisa a ser transportada. Era simplesmente absurdo pensar que você vai enfrentar aquilo e vencer aquela muralha racionalmente. Não dá, uma muralha de pedra. No capítulo 5 de Josué, a partir do verso 13, diz que já lá dentro, cruzou o rio, o povo, diz assim, estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou: você é por nós ou por nossos inimigos? E a resposta: nem uma coisa, nem outra, porque eu venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se com o rosto em terra em sinal de respeito e perguntou: que mensagem meu Senhor tenha para o seu servo? E o comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar que você está é santo. E Josué tirou. Eu quero que você entenda que esse momento, que é um testemunho de fé para mim e para você, que se precisa nos edificar. O texto diz que a cidade de Jericó, sabendo que aquele povo encostou nas suas margens, ela se trancou. Josué 6:1 diz que Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía, ninguém entrava. Trancou o portão e aquela muralha de cidade inteira e o povo ali. Agora eu quero que você pense comigo em Josué diante daquelas muralhas de pedra, sabendo que não dá para escalar aquilo, sabendo que para entrar teria que primeiro passar por elas. E a pergunta é: a lógica disso é o quê? Impossível. Sim ou não? A lógica é possível. E aí eu dou graças a Deus que fé não é movida por lógica. Graças a Deus por isso. O que é que Josué tinha que dizia para ele que ele ia conseguir? O grande enfrentamento, o primeiro grande enfrentamento do povo é esse. Depois que Josué assim, o que ele tinha? Pelos seus olhos, nada. Mas pela fé, ele tinha Deus, o Senhor ao seu lado, pedindo que ele se santificasse, que o povo se santificasse, e garantindo que daria a ele a cidade em suas mãos. É tudo que ele tinha. Uma promessa de um anjo. Ele tinha algo espiritual. Ele estava vendo ainda? Não. Todo o plano aqui que você vai ver foi traçado pelo Senhor, e eu quero que você entenda isso. A ordem foi: o povo teria que se organizar numa comitiva. Nós estamos falando de uma multidão. Tudo em ordem. É como Deus gosta de fazer as coisas. Tudo é como Deus faz. Tudo em ordem. Cada coisa em seu lugar, cada pessoa com uma função. E eles deveriam circular a cidade de Jericó uma vez por dia durante 6 dias. Vai entender o plano aqui, que doideira. Durante 6 dias ele tinha que dar uma volta na cidade. O povo, uma comitiva, uma fila marchando em volta da cidade. No 7º dia, essa é a ordem do Senhor, eles deveriam no 7º dia circular a cidade 7 vezes. E 7 sacerdotes deveriam tocar trombetas de chifre, chamados de chofar, né? Que os evangélicos gostam, o crente gosta desse negócio de chofar. Antes de tocar as trombetas, e depois que tocar essa trombeta, a ordem foi: o povo vai ter que dar um grito muito forte. Gostou do plano? É esquisito, não é? Você tem que enfrentar uma muralha, uma cidade fortificada, você tem que vencer uma batalha talvez para conseguir conquistar aquilo que Deus tinha te prometido, ter uma muralha enorme, e para vencer você tem que ficar dando volta na cidade, né? Sei lá. O negócio, pela lógica, andar em volta derruba a muralha? Pela lógica não. Mas sabe o que Deus já fez? Tudo, tintim por tintim, exatamente como Deus tinha mandado. E eu sempre digo para vocês que povo movido por fé é um povo meio louco. Não adianta ser muito senhor da sua razão, porque não dá. Povo movido por fé é meio louco, porque imagina os moradores de Jericó, imagina os soldados de Jericó de cima do muro olhando o povo lá embaixo de cima, e vendo aquele povo dando volta na cidade. Um dia, acabou, volta para o acampamento. 2 dias, volta para 3, 4, 5, 6 dias, dando volta e volta para o acampamento. E olha assim: que povo besta esse, que não conseguiu o que com isso? Pela lógica, eu quero que você entenda, a Bíblia não é lógica. Nós temos que
compreender. Esse povo é doido, acho que eles pensaram ali, o que eles vão conseguir com essa doideira? Aos olhos da razão, nada, uma situação absurda, que só um louco obedece, mas é assim mesmo. E entenda que fé é essa dimensão de loucura que você precisa obedecer, senão a vida não anda. O louco que sabe que na vida de um crente não vai acontecer o esperado, o racional, o lógico, tudo é conquista da presença do Espírito Santo de Deus agindo em nosso favor. Isso é fé. Você precisa crer. Não importa essa loucura, eu sei que o Senhor é por mim. E aqui nós estamos dentro da situação, porque durante esses dias, Josué inclusive deu uma ordem muito intrigante. Sabe o que ele falou para o povo? Nesses 7 dias eu quero que vocês se abstenham de falar. Vocês vão se calar. Eu não quero ninguém, não falem, não gritem, não digam palavra nenhuma. Mudou. Durante 7 dias, se calem diante do Senhor até quando eu mandar. Essa foi a ordem dele. Observe. No 7º dia, eles circularam a cidade 7 vezes. Todo mundo calado. Todo mundo calado. E 7 sacerdotes trocaram as 7 trombetas. E aí Josué ordenou e fala: abram a boca agora e gritem muito forte. Qual foi o grito? O Senhor nos entregou essa cidade em nossas mãos. Ele mandou gritar e o povo gritou em nossas mãos. E sabe o que aconteceu? Quando o povo gritou, as muralhas vieram abaixo. E ruiu tudo. E tudo caiu e tudo veio abaixo. Eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus. Porque segundo Hebreus, isso aqui é um testemunho de fé. E de muita fé. E nós temos que aprender, porque aqui tem vitória. O que é impossível para quem gosta de muita razão, aconteceu. E aconteceu como? Qual foi a força? Fé. Fé. Sabe isso que nos ensina? Sabe o que eu quero que você tome posse disso? Que na vida, você, eu, todos nós vamos ter enfrentamentos. E aliás, o que não falta são enfrentamentos por vezes enormes, desafios que você vai se ver, que aos teus olhos você fala: mas como é que eu vou fazer isso? É insuperável. Sabe quando você está diante do desemprego e como é que você vai pagar suas contas? Sabe quando você está naquela situação que parece que não vai dar? Quantas vezes nós tivemos diante de situações que parecia que a gente não ia aguentar, diante do aperto, diante de um final, não sei, mas eu preciso dizer uma coisa, que nós, por aquilo que está diante dos nossos olhos, a gente não consegue nada mesmo. Por aquilo que é diante da nossa razão, eu queria dizer para você, nós não vamos ser derrotados. São situações que se assemelham a muralhas intransponíveis na nossa vida. Se você olhar para o teu tamanho, para a tua pequeneza, para a tua, para a tua insignificância, para a tua pouca capacidade, não vai conseguir nunca. Mas aprenda o que é um homem ou mulher espiritual. Aprenda com a palavra de Deus. É nessa hora que você precisa crer. Você não precisa crer quando você está vendo o jeito que você vai dar, o que vai acontecer. Você precisa crer quando tudo parece impossível. É quando você fala: e agora você creia. Presta atenção, não precisa crer. Crer no quê? No que você não está vendo ainda, no que não aconteceu. Porque se já aconteceu, não precisa crer, você está vendo. Você precisa crer no que ainda não foi. Que aquela situação, a situação é intransponível, é praticamente impossível acontecer. Exatamente por isso que eu preciso crer e obedecer ao Senhor, porque Ele é o único que pode fazer o impossível acontecer na nossa vida. Viver a vida que a gente vive, nesse mundo que a gente vive, achando que tudo que vai acontecer foi planejado, querido, isso não existe, porque tem situações que nos abalam, mas é por isso que existe fé. Deus sabe dessas coisas. E eu queria dizer para você nessa vez: eu posso não saber o tamanho da muralha que você já enfrentou, vai enfrentar, mas uma coisa eu tenho certeza absoluta: tem um Deus que é maior que qualquer muralha que você enfrenta na sua vida. Tem um Deus que pode muito mais de qualquer coisa. Mediante a fé, eles que obedecem às vezes absurdos que Deus pede, eu não tenho dúvida nenhuma. E eu quero que você hoje não tenha dúvida nenhuma. As muralhas que te assustam vão cair por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Relembra a frase de Jesus do Evangelho: tudo é possível. Repete comigo: tudo é possível. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Por que tudo é possível quem crê? Porque quando é impossível, quando não dá, se você crê, tem alguém que pode fazer coisa impossível na tua vida, você precisa crer nisso. Por isso, se você quer receber um conselho, eu vou te dar.
Você fica bravo com você, mas eu vou dar, eu sou chato, eu dou. Para de achar que você depende do que você está vendo. Para de achar que você vai conseguir pelas suas forças. Josué estava vendo o quê? Ele estava vendo, sabe o quê? O Senhor, e só o Senhor. Alguém vê o Senhor? Não. O Senhor é Espírito, ninguém vê. Mas ele via com os olhos da fé, ele sabia, tem alguém falando comigo, querido, em nome de Jesus. E Deus veio, falou com ele, prometeu, pediu a ele que o povo se santificasse, porque o Senhor estaria à frente dele. Um povo santificado, com Deus caminhando em sua frente. Para Deus ser conosco, santifica a sua vida, porque eu vou caminhar à tua frente. E aí é isso que vai acontecer em nome de Jesus. Você precisa tomar posse. Aí você fala, mas isso não dá, isso eu não consigo, é impossível, como é que eu vou fazer? Não estou dando conta, a pressão é grande demais. Meu irmão, renuncia a essa cabeça, ela é miúda, é uma cabeça limitada, porque ela é racional. Deixa isso para cientista, deixa isso para filósofo. Nós não somos racionais, nós somos racionais, lógico, nós somos inteligentes, mas a gente vai além, a gente é mais. A gente é um povo de fé. E se tudo dizer impossível, eu quero dizer para você, se entregue ao Deus que é Espírito, que você vai ver coisas inimagináveis acontecendo na tua vida em nome de Jesus. Por quê? Porque a Bíblia promete isso. Porque o texto de Deus promete isso em nome de Jesus. Amém? E aí o texto vai dar um outro testemunho. Compreendeu aqui? Esse testemunho de fé que nos edifica, que melhora a nossa fé. Pois é, vai dar outro aqui. Porque o texto diz assim, segunda parte, pela fé, versículo 31, a prostituta Raabe, por ter acolhido os espiões, não foi morta como os que haviam sido desobedientes. Eu não sei se vocês sabem a história. Antes disso aqui que aconteceu com Jericó, e antes do povo chegar na terra, eles mandaram espias, inclusive mandaram espias para a cidade de Jericó. Verifica lá aquele trem lá que nós vamos ter que enfrentar. E os espias foram, e a palavra de Deus diz, eu não sei se você sabe, que dentro da cidade, esses espias foram acolhidos, foram escondidos na casa de uma prostituta. A gente está capendo prostituta, né? Porque a gente gosta de julgar, né? Ainda que não seja uma profissão que Deus preparou para ninguém, eu tenho certeza disso. Não tem nada de digno nisso. Aliás, como tantas outras, né? Que eu não sei, o mundo impõe para a gente suas profissões que eu não sei. Mas aqui, na palavra de Deus, uma prostituta está sendo usada no livro de Hebreus como um grande testemunho de fé. E eu quero que você tome posse disso. Como um grande testemunho de fé. Não sou eu, não. É a Bíblia. Nossa, que absurdo, pastor. É a Bíblia, desculpa. Isso não está na tua Bíblia, depois você briga comigo lá fora. Mas a Bíblia está usando esse absurdo. Aliás, o povo dos bons costumes aqui vai ficar escandalizado, paciência. Porque você sabe que no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, tem a genealogia de Jesus inteiro, né? No versículo 5, diz que uma prostituta, Mateus, Raabe, teve que ser colocada como antepassada do Senhor. Ela foi colocada na linhagem sanguínea do próprio Jesus. E sabe o que significa para mim e para você? Que o Senhor não olha para a nossa vida pregressa. Ele não olha, presta atenção aqui, Ele não olha para aquilo que a gente é e aquilo que a vida fez conosco. Ele olha para a nossa disposição de crer e obedecer. Porque tudo que Ele quer na nossa vida e na vida de qualquer um que está aí na rua, pode ser o criminoso que for, Ele quer salvar, não julgar. O Senhor nunca olha o ser humano por aquilo que ele é e diz, isso aqui é um pecador, porque senão estaremos todos condenados. Ele olha para o pecador, não importa qual. Olha para mim, olha para o macumbeiro, olha para a prostituta, olha para... Do mesmo jeito, filho, eu quero te salvar, ponto. Esse é o Senhor, não para julgar. Então o texto diz que Josué, aliás, o livro de Josué diz que Raabe acolheu e escondeu os espias na casa, e diz que ela fez isso porque ela creu no Senhor. E creu que o Senhor era poderoso para dar vitória para o seu povo. E ela acreditou nisso. Eu vou esconder eles aqui porque esse Deus aí, Ele é poderoso. E esse povo vai ser vitorioso porque Deus vai dar vitória para elas. Presta atenção, quando aconteceu a queda da muralha, a cidade foi tomada. Adivinha quem foi salva? A prostituta. Ué, mas uma prostituta pode ser salva? Foi. Por que foi? Porque não foi só Josué, nem foi o povo que creu no Senhor. Ela, antes de todo mundo, ela creu no poder do Senhor e que Ele poderia dar vitória para quem nele crê. Isso que ela acreditou, querido, em nome de Jesus. E por isso, ela está sendo lembrada por Hebreus aqui como um grande testemunho de fé. Que fé? O que essa fé pode nos ensinar? A fé de quem crê, independente da sua história de vida. Eu conheço
crente chega assim, pastor, não posso me batizar, não posso ir para a igreja, não posso me render assim, porque eu fumo, porque eu bebo, porque... Mas é exatamente por isso que eu tenho que ir para a igreja, se batizar e se render assim. Porque Deus não olha o que você foi, a tua vida pregressa. O Senhor olha o que você pode se transformar a partir de hoje, quando você se render ao Espírito Santo de Deus. Deus sabe que você não pode nada sozinho. Ele sabe que você precisa se render ao Senhor, ser batizado, porque o Espírito Santo de Deus te ajude a vencer essa vida. O Senhor é isso. E presta atenção, independente do que o mundo fez conosco, nós precisamos crer no Senhor e Ele tem uma vida nova para nos dar. Esse testemunho me mostra isso. Hebreus nos dá um testemunho de fé que nos mostra que fé de verdade é a fé que salva, porque ela foi salva. E eu não sei se você crê nisso, mas se não tem salvação, se não tem fé. E essa mulher nos dá esse testemunho em nome de Jesus. De prostituta desprezada, ela se tornou um grande testemunho de fé e ela foi salva da vida que ela levava, inclusive, porque, segundo o registro da genealogia de Jesus, que está em Mateus, diz que Raabe se casou com um sujeito chamado Salmão, teve um filho chamado Boaz, e segundo Mateus, o seu bisneto, o bisneto de Raabe, se chamava Jessé, não por acaso o pai de Davi. Olha isso. Deus salva ou não salva? Deus escreve histórias de vida nova ou não escreve? Olha que coisa extraordinária, meu irmão, em nome de Jesus. Então nessa noite você está sendo convidado a uma fé, a crer, não qualquer fé não, mas é uma que faça você crer no Deus que te faz, que pode te dar uma vida completamente restaurada, uma nova história. Se o mundo fez o que fez, não importa o mundo, a gente não crê no mundo, a gente não importa, a gente tem fé no Deus dos recomeços, a gente tem fé nos Deus das ressurreições, no Deus que faz a vida ser nova, nos novos nascimentos. É nisso que nós cremos, não importa onde nós chegamos, se a gente morrer e nascer de novo, o Senhor é Deus, e a nossa vida será nova em nome de Jesus. Um Deus que sempre vem e nos dá a oportunidade, por exemplo, de nos envolver nos seus planos, de ajudar, e de nós sermos, a partir dele, uma nova criatura. Nós não queremos nisso. Tem gente que desistiu da vida. Aliás, eu conto testemunho aqui, um dia que eu vi no UOL, contei para as irmãs, falei, um casal que foi para Cracolândia para morrer. Ela tinha já 53 anos, ele já também tinha uma idade, tinha uma história de vida horrível, perderam tudo, e acabaram usando droga, caíram na droga, os dois estavam. Ela falou que ela tinha tanta sede que ela chegou a tomar gasolina, ela chegou a tomar álcool, ela tomava álcool em privada, tamanha degradação que chegou à vida. E ela falou, eu fui para Cracolândia para morrer, porque lá eu ia deitar, usar droga até morrer, eu queria morrer. E lá também tinha tem um trabalho na Cracolândia que chama Cristolândia, um trabalho dos irmãos da Igreja Batista lá, e certa feita esse trabalho alcançou os dois, abraçou, conversou com os dois, e disse que eles eram importantes e tal. De qualquer forma, Jesus alcançou aquelas duas vidas. E eu sei que eles se levantaram, eles não se conheciam, destruídos, estavam lá para morrer. 53 anos de idade, o que você espera da vida com aquela situação, morrendo, tomando gasolina na rua? Eu sei que na mesma obra, eu sei que os dois se encontraram, e bonito a foto da matéria, os dois com a camisa de Jesus, se beijando. Diz o texto que vive um lindo romance, uma história de amor maravilhosa, um casal maravilhoso, feliz, querendo viver, querendo se amar, envolvido na obra de resgatar outras vidas. Deus escreve novas histórias sem amor. Querido, nós temos que crer nisso. Deus pode escrever isso, independente do que aconteceu. Então nós precisamos crer, mas nossa fé, essa fé que importa, ela produz salvação. E é isso que importa para o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. E aí, versículo 32, entendeu até aqui? Mais dois testemunhos de fé? O povo vai resumir para você. 32 diz assim, o que direi mais? Eu não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel, dos profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Veja, Hebreus se mantém fiel às memórias de Israel através dos testemunhos do Antigo Testamento, e aqui tem um monte, tantos que ele diz não cabe no texto, não tem tempo para dizer para vocês, a quantidade de pessoas que na Bíblia Sagrada viveram pela fé e conseguiram agradar o coração do Senhor, e por isso conquistaram o inconquistável, por isso alcançaram promessas impossíveis, tiveram livramentos em situações improváveis. E aí diz algo lindo:
Da fraqueza tiraram forças e venceram enormes batalhas. Eu não preciso dizer que você tem que ter fé para coisas que estão aí, para pagar conta, todo dia. Você não tem que ter fé para nada disso. Agora, quando é improvável, quando é impossível, quando é inconquistável, você precisa de fé. É isso que o texto está dizendo. Eu peço que você entenda tudo isso que nós já ouvimos aqui. Porque a questão para Deus é que Ele, mais do que ninguém nesse mundo, nos conhece. E sabe uma coisa que Deus sabe de mim e de você? Que nós somos fracos. Deus sabe que nós somos limitados. Deus sabe que por nós, sozinhos, nós não vamos conseguir nada nessa vida. Você sabe quem sabe disso? Você sempre admite, né? Mas Deus sabe disso. E é exatamente porque Ele sabe disso que Ele nos deu um presente valiosíssimo. Sabe o que Ele nos deu? Ele nos deu a possibilidade de crer nele. Você precisa entender para que serve a fé. Fé é essa ferramenta espiritual que nos faz poderosos. Não porque nós somos poderosos, não temos poder, a gente não vai chegar no lugar não sozinho, não. Mas a nossa disposição está a possibilidade de crer naquele que é a essência de todo o poder. Ele é o único que, para quem não existem limitações. Ele, tudo tem que se dobrar diante dele, meu irmão. Eu estou falando do Deus soberano, todo-poderoso. E Ele deu a você a possibilidade de crer nele, de crer no Deus poderoso, porque com isso você vai alcançar coisas impossíveis que eu vou fazer, não que Deus vai fazer para você. Fé, meu irmão. Fé. Jesus falou: se você crer, pega essa montanha daqui e faça ela ir para o mar, ela vai. Nossa, é um exagero, mas você entender o tamanho disso na palavra de Deus. Eu quero que você tome para você essa frase aqui do versículo 34. De uma fé que serve, uma fé que agrada. É fé de quem tira forças das suas fraquezas. Olha para mim. Fé é algo que tira força da tua fraqueza. Presta atenção. Como? Reconhecendo que você é fraco, reconhecendo que você é limitado, mas crendo naquilo que não tem limite. Eu estou aqui, eu estou fraco, eu sinto, eu não tenho força, mas eu creio que tem alguém que tem força. Crendo. E eu quero que você tome conta, todas as coisas dessa vida são possíveis ao povo que tem fé no Deus que criou tudo e que tem poder sobre todas as coisas, ué. Você crê no quê? A gente crê na gente mesmo. Essa é a verdade. Por isso que não consegue nada. E a gente não consegue mesmo. Jesus diz: tudo é possível quem crê. Por quê? Porque se você crê realmente nele, ele pode todas as coisas. O que Deus não pode? O que é impossível ao Senhor? Lembra de Maria? Recebendo um anjo dizendo: você vai ficar grávida, nem vai ter ela. Vai ser impossível. E ela viu o quê? Maria, impossível para você. Mas o Deus que pode coisas impossíveis vai fazer, não é você, é Ele. É a obra do Espírito, amém? E eu quero que você tome posse disso nessa noite em nome de Jesus. Então eu queria, aproveitando o relógio aqui, para fazer um resumo. Porque nós já falamos tanta coisa, eu sei que uma das nossas limitações maiores é a memória, a gente já esqueceu. Foram só 2 estudos, a gente esqueceu, mas eu vou rememorar, tá bom? Porque como testemunho vivo de pessoas que viveram a partir dessa definição que é Deus de fé, pessoas que colocaram em seu coração firme fundamento, firme convicção das coisas que eles esperavam que acontecessem em suas vidas, e coisas que tiveram prova de coisas que eles não estavam vendo, mas que eles sabiam que iria acontecer. Eu vou repetir aqui: nenhum deles movido por teologia, por ideias, por pensamentos, nenhum deles movido por raciocínio lógico sobre Deus, mas todo mundo movido aqui por fé, pelo mundo espiritual. São pessoas que não acharam, foram lá e fizeram. Ah, será não, Deus mandou, vai lá e faz. Viveram a partir de uma fé viva, como o Tiago disse, lembra? Uma fé sem obras significa o quê? Uma fé sem fazer nada, ela é? Você crê, mas você não faz, é morta. Foi isso que Tiago disse? Pois é, esse povo não foi lá e fez. Deus falou, ouviu e fez. E aí, como testemunho, e como exemplo para todos nós, disso que nós entendemos como fé, sobre a fé que move a vida. Nós aprendemos com Abel, né? Vamos voltar lá atrás, que essa fé que serve. O que é ter fé em Deus? É colocar como prioridade absoluta na sua vida. Primeira coisa. Vou ter uma lousa aqui para anotar, para vocês não esquecerem. Aí vocês anotam na geladeira, tá bom? Eu preciso ter fé. O que é ter fé? Abel nos ensinou. Primeiro testemunho,
Fé é priorizar Deus na tua vida, acima das outras coisas. Primeiro testemunho maravilhoso foi o que Abel, e ele nos deixou aqui. Fé é isso. Nós também aprendemos que essa fé que serve, essa fé viva, essa fé que movimenta as coisas, é fé de quem? Como Enoque, tem comunhão plena com Deus, de alguém que anda com Deus. Ah, pastor, será que eu tenho fé? Eu pergunto, você tem comunhão com Deus? Você anda com Deus? Segundo Hebreus, no testemunho de Enoque, fé não é uma teoria, fé é algo que faz a vida acontecer, fé é algo que faz as coisas mudarem, e fé de quem faz isso, é fé de quem não dá um passo se não for para seguir o Senhor, é fé de quem só aceita viver tendo comunhão plena com Deus. A nossa segunda, tudo bem? Mas nós vemos ainda mais um, terceiro, fé que agrada a Deus, fé que deveria nos guiar, é fé de quem consegue, independente da situação, independente do pedido de Deus que ouviu na igreja, se move e obedece aquilo que Deus pediu, assim como Noé fez. Essa terceira momento de fé, diante de uma revelação bombástica que Noé recebeu, ouviu do Senhor que Deus acabaria com a vida na terra, mas antes Deus falou que salvaria ele e sua família, lembra disso? Pois é, pediu que ele construísse uma arca absurda de tão grande, absurda, para a engenharia da época era absurda, mas Noé não titubeou, Noé não questionou, mas ele obedeceu. E aí, em terceiro lugar, para você, não adianta dizer que acredita em Deus, se na hora que vem o desafio, questiona, se na hora que vem o desafio, não obedece, porque vê as coisas, por outro ângulo. Deus mandou, mas eu acho que talvez do meu jeito é melhor. Que diabo de fé é essa? A gente aprende como é. Que fé é essa que ouviu de Deus? Pode ser o que for, pode ser o que for. Vai lá e faz em nome de Jesus, amém? 4, uma fé que realmente nos edificou aqui, a fé de Abraão, né? E aí nós vimos, porque da mesma forma ele recebeu o desafio do Senhor, aliás, de cara, ele tinha que abandonar todo o seu comodismo, ele tinha que abandonar o conforto da casa do seu pai, e ir em direção a algo que ele não estava nem vendo, ele nem sabia onde era, indo em direção ao que ele imaginava, e diante do improvável, mesmo sem ver nada, a Bíblia diz que ele foi, ele obedeceu, e aí com isso, ele arrancou milagres do coração de Deus. Coisas extraordinárias aconteceram, porque fé pode fazer isso. Nós vimos no exemplo do testemunho do Evangelho, fé arranca milagres de Deus. A mulher com fluxo de sangue, o centurião romano, crendo, arranca milagres de Deus, e você precisa entender isso. Abraão nos ensinou que uma fé que serve, que move a nossa vida para frente, é a fé de quem sabe em quem está crendo. Eu não creio em gnomo, entendeu? Eu não creio em pastor, entendeu? Eu creio no Senhor, e eu conheço o Senhor, eu sei em quem eu tenho crido. E Abraão demonstrou isso, porque ele sabia que Deus jamais ia decepcioná-lo, mas que Deus é fiel, e que Deus cumpre as promessas que ele faz. Abraão sabia disso, e isso inclusive impulsionou Abraão, Deus falou isso, a subir uma montanha para sacrificar o seu próprio filho, né? O filho da promessa, mas no final ele não foi sacrificado, sabe por quê? Porque Abraão tinha razão, o Senhor é fiel, em nome de Jesus. Creia, você não está crendo em qualquer coisa, conheça quem você crê, aumente a tua fé, ouvindo a ministração da palavra de Deus, porque tem um Deus que cumpre promessas na tua vida, e se você abrir os teus olhos aí da fé, você vai ver que ele já cumpriu todas que ele fez a teu respeito, porque ele é Deus, ele é fiel em nome de Jesus. E aí mais um, Isaac, não, quinto, né? Já perdi a conta, porque Isaac nos dá outra medida de fé que muda a vida. Essa fé que interessa a Deus é a fé que nos dá, uma fé que nos dá perseverança e dignidade. Lembra disso? Quem crê que o Senhor é Deus, não pode ficar aí entrando em confusãozinha, em churuca, bateçãozinha de boca, meia boca, exigindo coisinhas e contendazinhas que Isaac nos ensina, que a gente não está aqui para bater boca com gente que não tem fé, que não confia no Deus que nós confiamos. Diante da afronta, simplesmente Isaac se calava e cria, o Senhor vai preparar algo melhor para mim. É isso que só alguém que crê é capaz disso. Porque quem não acredita nisso, vai lá brigar pelos seus direitos, vai lá bater boca, vai lá exigir, vai lá uma confusão, sabe? Mas, pô, quem crê no Senhor sabe, Deus tem algo melhor para mim, então eu não vou me apegar no osso não.
sabe, quem crê no Senhor, quem tem fé no Senhor, sabe que nunca vai ser desamparado, porque Deus é bom. Fé precisa ser algo tão vivo, sexto, que move a nossa essência. Fé que serve para Deus muda o nosso caráter. O que adianta você dizer que acredita em Deus se a vida não muda? E a vida, eu estou dizendo, que você, as suas manias, as suas teimosias, os seus traumas, as suas obstinações, não muda, você não crê. Porque a fé que nós vimos no testemunho aqui, e foi um testemunho bacana, que Hebreus nos trouxe aqui, é que fé que serve, é uma fé que muda quem nós somos. Porque tudo aquilo que foi antes de nós termos fé, precisa ser transformado em algo completamente novo. Foi a fé de Jacó. O testemunho de Hebreus foi sobre Jacó? Pois é. Jacó foi esse testemunho de fé e nos ensina que se nós temos fé no Senhor, se nós cremos que sobre as nossas vidas tem um Deus que fez promessas e fez uma aliança conosco que Ele fez, nós temos que crer que o Senhor vai honrar a sua aliança e vai transformar quem nós somos, o nosso interior, as nossas convicções, e nós seremos aquilo que o Senhor sonhou e não aquilo que nós queremos. Nós mudamos, queridos. Quem nós somos muda. O que nos muda? A nossa fé. Nós não somos mais quem nós somos, porque eu creio no Deus que escreve um novo tipo de ser humano na terra. Ainda tomo parte, mais uma. Já estamos na sétima, né? Dessa possibilidade de ser movido por uma vida viva, uma fé viva que transforma, que nos faz ser aquilo que o Senhor planejou. Nós vimos o testemunho de José. Lembra? José. E nele nós aprendemos que fé que agrada a Deus é fé de quem sonha com um futuro melhor. Não adianta você ter fé se você não sonha que a vida pode mudar. Quem tem fé, crê que Deus também sonha. Lembra da história de José? Nós meditamos aqui. Aliás, nós lembramos que fé não nasce em árvore. Fé não adianta ficar achando, ai Deus, cadê minha fé? Onde está? A Bíblia diz que fé vem por ouvir a meditação da palavra de Deus, então a gente tem que buscar isso. E a palavra diz, na palavra está escrito que Deus sonha. E o que Ele sonha para mim e para você é algo tão maior, que nós não temos capacidade de entender. Sabe onde está escrito isso? Paulo escreveu na primeira carta de Coríntios, capítulo 2, versículo 9. O que Deus sonha a teu respeito, você nunca vai entender. Olha o que Ele diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que o Senhor preparou para aqueles e aquelas que o amam. O que Ele está dizendo aqui? Que você não tem capacidade de ver, que você não tem capacidade de ouvir, que todo o teu raciocínio aí não é suficiente, que toda a razão da tua vida não consegue conceber o que Deus sonhou para a tua vida. Aquilo que está no céu a nosso respeito, meu irmão, você não consegue imaginar. Ah, mas eu sou inteligente, não sabe. A única forma de você entender isso, sabe qual é? É com fé. Porque no verso 10, olha o que Paulo diz: esses sonhos insondáveis de Deus para o ser humano são revelados pelo Espírito Santo. Porque diz no verso 10, Deus o revelou a nós por meio do Espírito Santo. Aquilo que nós não conseguimos ver, ouvir e entender com a nossa cabeça, que Deus tem para nós, Ele nos revela através do Espírito Santo. E isso você precisa crer, em nome de Jesus. Entende por que eu digo para vocês que sem buscar o Espírito Santo, Deus não tem como ser movido por fé? Não adianta querer entender esse negócio, você tem que ir, se entrega. Corta as amarras e vai. Se entrega a esse negócio. A Bíblia fala que o Espírito sonha todas as coisas, até as coisas mais profundas de Deus. Portanto, fé que tira a nossa vida do lugar é fé daqueles que sonham com tempos melhores, que sonham com uma vida mais digna, que sonham com vidas de paz, de vida de alegria, de respeito, com famílias restauradas, uma vida de tão boa, a gente não consegue conceber na nossa cabeça. Se não consegue conceber, está sonhando por quê? Porque eu sei que Deus também sonha coisas a meu respeito, eu sei. Por quê? Porque eu ouvi a palavra de Deus, o Espírito Santo me revelou que o que Ele tem para mim é muito maior do que eu posso imaginar. E eu creio. Isso vai mudar em nome de Jesus. E aí eu quero que você receba esse testemunho de fé, de que constrói a vida dos modos do Senhor, daquilo que o Senhor sonhou, porque nós aprendemos que uma fé que agrada a Deus é fé de quem sabe que
que pode enfrentar a situação que for. E aí eu te dou mais um exemplo, acho que o oitavo, não sei, e Deus vai sempre estar presente. E aí nós recebemos o testemunho de Moisés, mas é que fé que serve é aquela que faz você olhar para a tua história e voltar lá atrás e enfrentar os teus medos, Moisés, né? Vou voltar para o faraó, tá doido, eu estou perseguido, eu bati uma lá. É a fé que faz você voltar lá e enfrentar a sua história de vida, os nossos erros. E eu queria dizer para você, voltar lá e enfrentar aquilo que nos amedronta. Por que você enfrenta? Porque eu tenho fé, porque eu creio que hoje eu sou diferente, Deus é comigo. Aquilo que quer nos paralisar não vai paralisar não, porque Deus é, creio que Deus é comigo. Moisés fez isso. Moisés foi esse testemunho de fé. Nós vamos enfrentar e vencer o invencível. Fé que serve é aquela que te faz superar os seus maiores medos. Porque é melhorzinho, você não crê, não é? Eu tenho medo. Enfrentar aquilo que nos paralisa, fé. Uai. Por isso o Senhor nos desafia, para isso. Por que o Senhor nos desafia toda hora? Por que eu vou no culto e o Senhor fica me mandando fazer as coisas? Porque o Senhor desafia, porque quem aceita os desafios do Senhor, e só quem aceita, vê o mar se abrindo diante da sua frente, vê o deserto se transformando numa florida rodovia para ele caminhar. E enquanto você caminha, não vai faltar nada, sabe por quê? Porque enquanto você tem fé, tem um Deus caminhando junto com você, providenciando tudo que você precisa para alcançar a promessa que Ele te fez. Quem vai garantir tudo que Deus prometeu não é você, não é Ele. Ele precisa só caminhar com você. Como é que Ele vai caminhar se você não crê? Se sem fé é possível agradar a Deus. Então, fé que serve é aquela que nos faz crer que se nós estamos envolvidos naquilo que Deus nos chamou, pode ir, meu irmão, pode caminhar, pode fazer, porque o Senhor se compromete com quem se envolve com os planos dele. Eu não sei, eu vivo isso, não sei se você quer viver também, ou se você já vive. Quem se compromete com o que Deus chamou, tem um Deus se envolvendo com a sua vida. E hoje nós tivemos os últimos 2 testemunhos dessa fé, que é a possibilidade de enfrentar qualquer dificuldade dessa vida. A muralha intransponível que se levantar. Quem crê em Deus, esse Deus das coisas impossíveis, vai ver a dificuldade ruim na sua frente, em nome de Jesus. Amém. Porque fé é essa ferramenta do amor de Deus para nos fazer transpor aquilo que é intransponível, sabe? Vencer aquilo que é impossível, invencível, alcançar aquilo que é impossível. Por isso que nós somos meio loucos, mas o que você está dizendo? Eu creio, mas deu tudo errado, mas tudo bem, eu creio. Deus vai me ajudar e isso vai ser superado. Então, eu quero que você também possa. Essa loucura de viver com fé é viver na completa contramão do mundo, que é lógica e razão. É na contramão. É ser impulsionado a levantar da cama por outra força, por outra coisa do que você está vendo na vida. Fé. É sair daí e ser curado, crendo que Deus quer outra vida para você. Fé. Não quer entender. Porque se você quiser entender, tem gente que quer entender para crer, né? Se você quiser entender para crer, você vai ficar sem crer, sem entender, sem ver, sem virar, você vai ficar sem nada, sem Deus, você vai ficar lascado. Não quer entender nada não, simplesmente crê, vai lá e obedece em nome de Jesus. Se Deus não mandou, não precisa obedecer não, mas se Ele mandou, você obedece, amém? E fé é ferramenta do mundo espiritual, eu sempre digo, e como eu disse para vocês semana passada, fé só existe se somos movidos pela loucura de crer no Deus que nós não vemos mesmo. É isso, é por isso que você é mau. Você não vê, mas você sabe que ele existe, sabe? Por quê? Porque você tem, muito sinal e prova de que ele existe, está tudo aí à tua volta, está na tua vida. Deus tem transformado histórias de vida, Deus tem mudado o contexto, Deus tem quebrado correntes, Deus tem feito coisas, sinais de que ele existe, e é nisso que nós queremos em nome de Jesus, amém? Não busque cabecinha não, porque, meu irmão, Deus é maior, Ele pode, independente do que o mundo fez, do que o mundo nos levou, sempre vai ter a oportunidade de um recomeço. Porque se nós queremos, não crer em qualquer coisa, a gente não crê em conversa móvel, a gente não crê em ídolo, a gente crê no Senhor, no Deus dos recomeços, o Deus que pode ressuscitar uma vida, independente de onde ela chegou, Deus pode nos dar um novo futuro, e é nisso que eu creio. Não importa o que a vida virou, o que a vida se tornou, eu creio. Por isso meu convite para você para encerrar isso tudo é creia. Creia, porque quem tem fé vai ser lembrado. Creia. A minha oração é que você também possa fazer lá na frente, daqui a uns anos, parte desse hall aqui. Vou escrever o teu nome aqui, nessa lista aqui. Quantos tinha aqui? Tinham 8, 9, sei lá, 10. Seu nome vai estar lá também. Nesse hall de testemunhos. Porque você vai ser lembrado, meu irmão. Os teus filhos, as tuas filhas, os seus netos, vão lembrar de você. Um homem, uma mulher que teve fé, que creu. E essa mulher creu. Uma fé viva, porque creu no Deus vivo. E
e isso vai fazer a diferença na vida de muita gente, da tua família, da tua descendência, em Jesus. Eu quero que você tome posse disso. Fé no improvável. Então, o meu convite é: semeie fé onde você estiver. Semeie fé. Fé nisso. Creia que além da sua razão, creia além que o Senhor tem falado com você. E se você crê, você está semeando. Essa é a sua semeadura. Semeadura é crer no Senhor. Creia que para além da sua razão, Deus falou e você semeia. Fé. Nós tivemos na comunidade, na casa de uma senhora, que a vida tirou tudo. Mas sobrou uma coisa, ela não tem mais visão. O que sobrou? Só fé. E aquilo mantém ela de pé. Com todos os erros que o mundo ensinou a ela, ensinou tudo errado de Deus, não tem problema. Mas ela está de pé. Por quê? Porque ela sobrou sua fé. E é bonito porque ela não enxerga mais. Eu falei, ela não enxerga como a gente enxerga. Mas os seus olhos são tão lindos que só se ela enxerga, se ela só enxerga o Senhor, se ela só enxerga Deus, se ela enxerga Jesus 24 horas do seu dia. Isso é bonito. Semeie fé. Porque eu queria dizer para você, sabe o Salmo 126? É aqueles que gostam daquele. O Salmo 126, aqueles que semeiam ainda entre lágrimas, semeie, ainda que chorando, creia, com uma alegria você vai colher. É bonito demais. Ainda que hoje tudo pareça estar muito complicado, parece que tudo vai desandar, mas creia, semeie, meu irmão, porque você vai colher. Assim como esses testemunhos que nós estudamos aqui colheram, você vai voltar com os seus feixes dando glória a Deus de tanta felicidade, porque Deus sempre vai honrar alguém que nele deposita a sua fé, alguém que nele espera, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você entendeu o capítulo 11 de Hebreus? 3 dias, hein? Foi edificante? Para fortalecer a tua fé, tudo que Deus espera de você, que você amanhã vai enfrentar uma situação que vai, e você vai parar diante dela e falar assim: isso é difícil, hein? Deixa eu te apresentar alguém aqui, ó. Em nome de Jesus, você vai pensar em nome de Jesus, porque eu creio no Deus que eu sirvo. Eu não creio na situação, eu creio no Deus que eu sirvo, em nome de Jesus. E o Senhor é bom, é fiel e Ele vai me dar vitória. Amém? Amém. Você crê nisso? Muito obrigado. Deus abençoe você. Pode aplaudir se você quiser. Glória a Deus.